Nityanandam. Que todos estejam manifestando muita saúde, harmonia, sabedoria, equilíbrio, suprema boa fortuna no caminho de todos. Eu vou falar sobre o hexagrama 19, Lin, traduzido como aproximação, no livro de Richard William. O trigrama inferior é Tui, lago. O trigrama superior é Kun, terra. Então, é a terra sobre um lago. Como se fosse uma passagem no lago. O hexagrama 19, ele pode ser considerado como uma preparação para a pessoa se tornar grande. Conta a história do rei Yu, filho do rei Yen. Antes de se tornar o rei Yu, ele enfrentou o primo tirano, o Yi. Como? Ele agiu com integridade e, enquanto estava sobre o jugo do tirano, ele procurou se tornar íntegro, grande, aumentar, crescer, fazer crescer as suas virtudes. E com isso o povo passou a amá-lo cada vez mais. Então, o hexagrama 19 conta a história do rei Yu, poderoso rei Yu, amado rei Yu, que eu agradeço profundamente, porque se deve a esses grandes mestres chineses, o Xing, ter podido chegar até o dia de hoje para nós. Então o rei Yu era virtuoso. E o hexagrama 19 é exatamente isso, ele se aproximando cada vez mais de se tornar um grande homem. Na verdade, ele foi um rei chinês. Então, um grande rei chinês. Para vocês compreenderem o hexagrama 19, é lógico que eu estou falando do tal do Xing. Mas quando consultamos um oráculo, é necessário observarmos em quais posições vamos obter um 9 ou um 6. Precisamos de 3 linhas em mutação para podermos transformar o outro hexagrama. Antes disso, leiam só no hexagrama 19 a segunda posição e a quinta posição, contando a história do rei Yu. O que nós precisamos? Adaptar na nossa vida a conduta do rei Yu, que é exatamente para nos tornarmos um grande líder. O hexagrama 19 fala do poder de liderança do rei Yu. É todo um preparo que ele teve para se tornar um rei justo, íntegro, preocupado com o bem-estar do povo. E o rei Yu é considerado o líder perfeito. Vocês sabem que o rei Yu foi um dos mestres do I Ching. Então, ele consultou o I Ching ao longo de todo o seu reinado, de toda a sua vida. E mesmo antes, ele estava sobre o jugo do tirano. E seu pai, o rei Yen, no calabouço chinês durante 7 anos. Então, eu posso explicar o hexagrama 19 também da seguinte maneira. Quando somos, porque o hexagrama superior
com terra. A terra aceita tudo, tudo. A terra é extremamente receptiva, ela aceita tudo, aceita a vontade do céu. E essa deve ser a nossa conduta. Aceitar tudo com alegria. O trigrama inferior é tui, o lago é alegria. Então, o hexagrama 19 nos pede que nesse caminho de nos transformarmos num líder grande, poderoso, virtuoso, né, no caminho de acumular a nossa virtude até ela se transformar em uma maestria, devemos aceitar todas as dificuldades. Sim, com a terra é aceitação, é passividade, é receptividade. Observe a nossa Mãe Terra, ela é exatamente isso, é a receptividade. Com alegria, devemos aceitar tudo que precisamos viver para nos transformar nesse grande, poderoso líder virtuoso. E o hexagrama 19 ensina exatamente isso. O rei Yu, poderoso rei Yu, amado rei Yu pelo povo chinês, se transformou nesse grande rei, nesse grande líder virtuoso. Olha a importância de acumularmos a nossa virtude até o ponto de nos tornarmos grandes. O céu abençoa o homem que compreende que o momento é de aceitação e que mantém, apesar de toda a dificuldade, a vida dele correu perigo de morte constante por causa do tirano, tanto que seu pai morreu. O rei Yu nunca foi rei. O rei Yu recebeu o título de rei como homenagem póstuma do rei Yu. Então o rei Yen nunca chegou a governar, mas ele preparou o filho, o rei Yu. E sim, o rei Yu foi rei, poderoso rei. É isso que o hexagrama 19 nos pede. É lógico que no oráculo de Xing, no meu caso, o oráculo da floresta de pérola de fogo, que é o oráculo que eu escolhi para entrar em contato com a sabedoria milenar dos mestres do Tao. É importante que aceitemos esse caminho difícil e que possamos ir acumulando a nossa virtude para nos tornarmos grandes, porque para o Xing, o homem grande é um homem virtuoso, que mantém a integridade e que preocupa com os outros, né? A gente traz esse simbolismo, o hexagrama 19 conta a história, a conduta do rei Yu. Então nós devemos também procurar seguir o exemplo do rei Yu. Apesar de toda a dificuldade que ele enfrentou, ele manteve a alegria no coração, porque sabia que o céu sempre abençoa o homem virtuoso. E o homem vai acumulando a sua virtude até se tornar grande. O hexagrama 19 é um hexagrama extremamente auspicioso, exatamente por causa disso. A conduta do homem superior é ensinada como exemplo o rei Yu. Então,
Devemos seguir esse exemplo para que o céu possa nos abençoar. Como o Xing é todo baseado na lei da mutação e na continuidade da mutação, o hexagrama ele diz o seguinte, que logo após esse momento auspicioso, o infortúnio retorna. A lei da mutação, que eu já expliquei num outro vídeo, sobre o exemplo que os mestres do Tao observavam a Lua e, como exemplo, retiraram das fases da Lua a lei da continuidade da mutação. Então, após um momento extremamente auspicioso, vem o infortúnio. E no caso do rei Yu, o infortúnio foi que ele ficou doente, porque ele era extremamente responsável e tinha muito trabalho a fazer depois que o tirano Puyi foi deposto pelo povo e o rei Yu foi coroado como rei. Então ele praticamente não se alimentava e dormia muito pouco para dar conta de colocar o reino em ordem para que o povo pudesse ser feliz. E ele ficou doente. Esse é o homem virtuoso, é o homem que é abençoado pelo caminho do céu. Ele dá a sua vida para que outros possam receber a suprema boa fortuna. Gratidão, 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 amado sublime Rei Yu. Gratidão eterna por dar a sua vida para que o tal do Xing chegasse até os dias de hoje. Meu amor, meu respeito eternos. Este é o exemplo do Rei Yu, que quando o oráculo manifesta o hexagrama 19, é claro que ele está nos pedindo para seguir o exemplo do Rei Yu. Um homem repleto de virtudes, que acumulou e chegou no nível da maestria e se tornou um grande rei, abençoado pelo céu. No hexagrama 19, podemos imaginar que um homem poderoso como o Rei Yu, ele aceitava a vontade do céu e praticava a vontade do céu, que pede a todos nós que sejamos íntegros, responsáveis, para que a nossa virtude cresça e que assim possamos nos transformar num grande homem. Eu desejo que todos possam ser como a terra, receptiva à vontade do céu. E mesmo apesar de toda a dificuldade, todo o perigo, manter o coração alegre.